Hoje vamos falar de pronomes. Interrogativos indefinidos demonstrativos, vamos saber como utilizá-los. Iremos iniciar pelos pronomes demonstrativos. Em primeira pessoa, este, esta, estes, estas. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Estes são os variáveis. Eles mudam tanto de gênero quanto de número, singular para plural. Os invariáveis, primeira pessoa, isto. Segunda pessoa, isso. Terceira pessoa, aquilo. Invariáveis porque eles não variam, eles não mudam. Não mudam nem de gênero e nem para o plural. Os pronomes demonstrativos ainda podem se juntar com preposições. E assim, a gente vai ter uma mudança na forma de escrevê-los. Eles podem juntar-se com as preposições de, desse, dessa, disso, daquilo, em, naquele, naquela, nesse, a, aquele, aquela, craseados, pois junta com o a que já pertence ao próprio pronome. De quem é esse trabalho? Este é meu. O seu é aquele que ficou na minha mesa. Observando, então, a forma que eles falam, a gente consegue perceber que o objeto ocupa um espaço, o objeto da qual eles estão falando, que é o trabalho. De quem é esse trabalho? Ele está falando de um trabalho que não está perto dele. Este é meu. Ele já está falando do trabalho que está perto dele, está na mão dele. E quando ele fala, o seu é aquele que ficou na minha mesa, aquele é porque o trabalho está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve. Vamos entender melhor? Os pronomes vão se relacionar ao objeto e ao espaço que ele ocupa, ou ao espaço que a pessoa ocupa. Então, utilizamos este, esta, isto, quando está próximo da pessoa que fala. Esse, essa, isso, quando o objeto ou a pessoa está próximo de quem ouve. Aquele, aquela, aquilo, quando o objeto ou a pessoa está longe tanto de quem fala quanto de quem está ouvindo. Os pronomes demonstrativos seguem outra regra quando utilizamos em relação ao tempo. Este, esta, isto, utilizamos no presente, ou seja, quando estamos falando do ano que a gente está vivendo, da semana que estamos vivendo, do dia que estamos passando. Exemplo, esta semana está chovendo muito. Se refere à semana atual. Esse, essa e isso, vamos utilizar num passado próximo. Então, o que acabou de passar, né? O último que aconteceu. Exemplo, esse último ano foi bom. Esse último foi 2019, né? Então, foi o último ano antes do que a gente está vivendo. Aquele, aquela e aquilo usamos num passado distante, um tempo remoto. Exemplo, aquele verão foi incrível. Aquele verão. Então, não precisa ser o último que passou. Pode ser de tantos anos atrás, pode ser quando a gente era criança. Então, foi aquele verão, é um passado distante. E a posição do texto também vai trazer algumas regrinhas na utilização destes pronomes. Quando ele retoma algo que já foi citado antes no texto, temos que utilizar esse, essa, isso. Exemplo, eu vou realizar as atividades. Isso me ajudará a entender melhor o conteúdo. Isso que? Realizar as atividades. Então, realizar as atividades está vindo antes do pronome. O pronome está retomando essa realização de atividades. Por isso, nós vamos utilizar o pronome isso. Quando é utilizado antes do que se refere na escrita desse texto, vamos utilizar este, esta, isto. Exemplo, este vai te ajudar.
é o livro para pesquisa. Então, este o quê? Livro para pesquisa. Como este está se referindo ao livro, o livro vai vir depois do pronome, precisamos utilizar este. Mas, professora, como lembrar disso? Tenho uma ajudinha para vocês. Esse e este. Estão vendo que a última letra S faz a setinha voltar? Então, ao que ele se refere está antes do pronome. E a letrinha T do este faz a setinha ir para frente. Isso quer dizer que o termo que ele se refere vai estar depois do pronome. Espero que essa dica ajude vocês a lembrar. Agora, vamos falar dos pronomes indefinidos. Os variáveis, quando pode-se mudar o gênero e o número, singular ou plural. Algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuns, nenhumas, todo, todos, todas, outro, muito, muitas, pouco, poucas, vários, quanto, quantas, tanto, tantas, tantos. E os invariáveis. Algo, tudo, nada, alguém, ninguém. Mas por que chamamos eles assim, de indefinidos? Porque ele vai se relacionar à terceira pessoa, mas eu não vou estar identificando exatamente quem é. Então, é alguém, eu não sei exatamente quem, né? Ou não é ninguém, mas eu não estou falando de uma pessoa que eu sei de quem se trata. Eu estou falando de alguém, de alguma pessoa, de nenhuma pessoa, de todos, de todas. Então, é algo mais generalizado. A gente não sabe especificamente do que está sendo falado ou de quem está sendo falado. Exemplos para a gente entender melhor os pronomes indefinidos. Invariável, quando não vai mudar nem gênero e nem número. Alguém está me observando. Alguém, eu não sei exatamente quem, mas eu sei que alguém está me observando. Por isso, ele é indefinido. Eu não sei quem é. E variável. Poucos utilizam bicicleta como meio de transporte. Poucos, eu não estou falando de uma pessoa específica. Eu estou falando de quantidade de pessoas. E variável, poucos, masculino, plural. Se eu trocar e colocar a palavra pessoas, eu preciso trocar o meu pronome. Vai ficar poucas pessoas utilizam bicicleta como meio de transporte. Então, quando eu utilizo acompanhando o substantivo pessoas, esse pronome precisa passar para o feminino, porque ele é variável. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. E para finalizar, vamos ver quais são os pronomes interrogativos. O próprio nome, já nos dá uma dica, né? Interrogativos vem de interrogação, de questionamento. Os pronomes interrogativos são que, quem, qual e quanto. E eles são utilizados em perguntas. Elas podem ser diretas, quando a gente usa o ponto de interrogação. Quem está estudando em casa? É um questionamento direto, tem ponto de interrogação. E o pronome quem vai nos ajudar a fazer esse questionamento. Mas também podemos utilizar de forma indireta. Me diga qual você vai estudar primeiro. Então, qual? Eu quero uma resposta para esse questionamento, mas não é utilizando um ponto de interrogação, a gente está usando o ponto final. Por isso, a gente chama de pergunta indireta ou interrogação indireta, ok? Mas a gente pode utilizar os pronomes da mesma forma. Não esqueçam, eles são que, quem, qual e quanto. Obrigada por sua atenção, isso me deixa muito feliz. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!